Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de todos, tá? Você que está nos assistindo, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? Fica conosco aí, vamos lá. Aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, tá? Eu vou dar continuidade no tema acerca de esperança, tá? Como nos dois primeiros vídeos eu falei um pouco, dei uma reflexão acerca do que é esperança e como a Bíblia apresenta esse ato de espera, de esperança, né? Eu vou falar agora, no decorrer dos dias, sobre como obter esperança em tempos dificultosos. Tá? Como em tempo de dificuldade ter esperança em Deus. Tá, eu vou pegar um texto do Antigo Testamento, você que está em casa, abra comigo, Antigo Testamento, Salmos de número 33, tá? Número, capítulo, da melhor forma que você puder entender. O meu objetivo dentro desses salmos vai ser dois. Primeiro, nós vamos interpretar ele, seus 22 versículos. Nós vamos ver o que o salmista quer nos ensinar, o que o salmista quer trazer, qual é o que ele quer trazer dentro desse salmo. E o segundo, nós vamos pegar algumas lições pedagógicas dentro desse salmo que vai nos ensinar a ter esperança em Deus. Tá? Então vamos lá. Então, o salmo de número 33, você que está em casa, por favor, salmo de número 33. Tá? Então, esse vídeo vai ser dois vídeos, tá? Então você assiste o primeiro, a interpretação, e depois o segundo, as lições pedagógicas, tá bom? O primeiro vai ser a interpretação do Salmo 33, acerca, né, a interpretação do Salmo, e o segundo vídeo vai ser arrancando lições para o Salmo 33 para poder obter esperança em tempos difíceis, tá? Então vem comigo, vamos lá. Primeiro, Salmo de número 33 são 22 versículos, tá? Ou então 22 versos, da melhor forma que você puder entender. Vem comigo. Primeiro, o assunto do Salmo é louvor a Deus. Tá? Primeiro passo. O assunto do Salmo é louvor a Deus. Esse é o primeiro passo do Salmo. É isso que o Salmo quer ensinar. Louvor a Deus. Tá? É isso que ele vai nos trazer. Agora vamos para a divisão, a interpretação. Vamos lá. Primeiro que nós não sabemos, tá? Já vou adiantar algo para vocês. A autoria. Ele é um salmo anônimo. Bem no campo da interpretação dos 150 salmos, tem alguns salmos que são chamados de salmos anônimos, a quais nós não sabemos quem é o autor. Mas o que importa para nós, né, o que importa para nós que vamos interpretar o texto, é se o texto é inspirado ou não. Como é um texto inspirado, então nós não teremos dificuldade, tá, em saber se é o autor ou não. Nós não sabemos o autor, para nós não faz diferença, tá? Porque nós temos o texto, a inspiração, que foi inspirada por Deus, e nós vamos conseguir interpretar o texto mesmo não sabendo quem é o autor. Tá? Isso não vai atrapalhar a nossa interpretação. Tá? Então o assunto aí do Salmo é louvor a Deus. Primeira divisão do Salmo diz assim, a primeira. Né? O salmista, ele exorta os justos a louvar o Senhor, que é o versículo 1 até o 3. Olha o que ele diz. Regozijai no Senhor, ó vós justos, pois o louvor é agradável para os justos. O louvor é agradável, né? Agradável para os justos. 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com salteiros e com instrumentos de 10 cordas. Aqui ele já diz como deve louvá-lo. 3. Cantai a Ele uma nova canção. Tocai habitualmente com grande júbilo. Tá? Então aqui ele já demonstra, ele já exorta, né, os justos a louvarem ao Senhor. A louvar a Deus. Né? Louvor quer dizer elogio, exaltação. Louvar alguém, elogiar alguém pelo algum feito, né? Ou então pelo algum ato. Tá? Isso é louvor. Tá? Então, é isso que o salmista, nos seus 3 primeiros versículos, é isso que o salmista está dizendo, ele está exortando as pessoas a louvarem a Deus. Vamos lá. E também louvar o Senhor por sua excelência, né? Que já é a segunda parte dos salmos, já é a segunda parte que o salmista quer nos ensinar, tá? Que é o versículo 4 e 5. Ele já vai falar o porquê tem que louvar o Senhor. Olha o que ele diz. Porque a palavra do Senhor é certa e todas as suas obras são feitas na verdade. 5. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então já diz o porquê tem que louvar o Senhor. Ou porquê nós prestamos louvor. Olha porque é um ato agradável para os justos. Tá? Porque a terra está cheia da bondade de Deus. Deus ama a justiça e o juízo, né? A justiça e o juízo. Vamos lá. E também a sua majestade dentro da criação, né? Olha que lindo isso daqui. Versículos 6 e 7. Ó, pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. 7. Ele reúne as águas do mar juntamente com o montão,
Ele ajunta os abismos em depósitos. Olha que coisa sensacional. Ele já vai mostrar, nós temos que louvar o Senhor também, olhando, né, observando a majestade, né, e a sua criação, né, porque pela sua palavra os céus foram feitos, né, o seu exército foi feito pelo fôlego de sua boca. Olha que coisa sensacional. Então o salmista está mostrando para nós temos que louvá-lo, né, também olhando para esses pontos, vendo, né, vendo a sua majestade. Tá? Vamos lá, vamos dar continuidade na interpretação aí. E depois, na terceira parte, ele vai ordenar aos homens a temer a Deus, né? A temer ao Senhor. Olha lá, porque os propósitos deles são realizados na providência, que é o versículo 8 até 11. Aí o salmista ele já vai entrar no quê? Que os homens são ordenados a temer a Deus. Os homens têm que temer ao Senhor. É coisa linda o que ele vai dizer, versículo 8 até 11. Vai lá. Que toda a terra tema ao Senhor. Não é se quiser, é que tema. Ordenança. Que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele. 9. Porque ele falou e foi feito, ele comandou e firmou-se, um Deus soberano. 10. O Senhor traz conselho dos pagãos a nada, ele faz com que os artifícios dos povos não tenham efeito. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os pensamentos do seu coração são para todas as gerações. Então aqui nessa parte ele já vai pedir para a gente temer. Ele mostra o porquê. Ele diz que o conselho dos ímpios, dos pagãos, para nada serve. Mas já o que Deus determina é para sempre. E os pensamentos do seu coração são para todas as gerações. Olha que coisa sensacional. Por isso nós temos que temer esse Deus. Tá? Então já vai falar aqui acerca do temer a Deus. Tá? Olha lá. Ó. Proclama-se que seu povo é abençoado. Essa parte aqui é muito linda. Pega comigo o versículo 12. Aqui o salmista já vai dizer que a nação ela é abençoada, o povo é abençoado, cujo Deus é o Senhor. Olha o que diz o 12. Ó, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua própria herança. Essa parte aqui é sensacional. Ele já diz que povo abençoado é cujo Deus é o Senhor. Coisa linda isso daqui, é uma coisa sensacional. Né? Aquele povo ao qual Deus comanda, orienta, determina, aquela casa que Deus domina, que Deus orienta, aquele casamento, aquele ministério que Deus está na direção, que Deus é o Senhor, meu filho, é um povo extremamente abençoado. É um povo extremamente abençoado. Tá? Então aquele que já proclama que o povo abençoado é aquele povo cujo Deus é o Senhor. Tá? Cujo Deus é o Senhor. Olha lá, ó. A onisciência e a onipotência de Deus e o cuidado dele pelo seu povo são celebrados em oposição à fragilidade de um braço de carne. Versículo 13 e 19. Aqui o salmista ele já vai falar, né? Aqui o salmista já vai falar que acerca da onisciência e onipotência de Deus, né? Fazendo uma comparação, né, com a força, com a inteligência do homem. Então ele vai mostrar a diferença. Olha que interessante, né? Que é o versículo 13 e 19. Os homens olham do céu. Ele está vendo todos os filhos dos homens. A onipotência de Deus. Olha lá, onipotência. 14. Do lugar de sua habitação ele contempla todos os habitantes da terra. 15. Ele forma os seus corações da mesma maneira. Ele considera todas as suas obras. Então ele sonda todos os pensamentos do coração. Onisciência. Olha que coisa interessante que vai dizer o salmista. 16. E não há rei salvo pela multidão de um exército. Ele já começa a mostrar a fragilidade de um braço de carne. Já vai mostrar a fragilidade de um braço de carne. Olha lá. Não há um rei salvo pela multidão de um exército. Não há um rei salvo. Um homem poderoso não é liberto por muita força. 17. Um cavalo é coisa vã para a vitória. Não livrará ninguém por sua grande força. Eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Primeiro ele mostra a fragilidade do braço de carne, né? O rei não é salvo por um grande exército. Um cavalo é vã para a vitória ou vã para a segurança. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Que o homem poderoso não consegue vencer com a sua própria força, mas diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Está mostrando a fragilidade. Está falando, rei, deixa eu falar algo para você. Você não vai conseguir vencer, filhão, com um grande exército. Os meus olhos, 18, né, estão sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia. Olha que lindo, 19, para livrar sua alma da morte, para manter-se vivos
na fome. Não adianta, não adianta no período da fome, né? No período dificultoso, querer usar inteligência. No período dificultoso, querer usar um exército, querer usar um cavalo. É isso que o salmista está dizendo, ó. Onisciência e onipotência de Deus. Olha como nosso Deus é, olha como ele trabalha na adversidade. O rei não vai conseguir se livrar na fome com o exército. O homem poderoso com a sua força não vai conseguir livrar, não vai conseguir se livrar do período dificultoso. Mas os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e esperam ou têm esperança na sua misericórdia. Esses sim, no período da fome, serão livres. Agora o versículo 21, 20 e 21, o salmista ele vai expressar a tamanha confiança que ele tem em Deus. Olha lá, a nossa alma espera pelo Senhor, esperança, esperança, olha lá. A nossa alma espera pelo Senhor, Ele é nossa ajuda e nosso escudo, pois o nosso coração regozijará nele, porque nós confiamos no teu santo nome. Olha o tamanho da confiança do salmista. Olha o tamanho da confiança que ele expressa em Deus. Está falando isso, vamos esperar no Senhor, ter esperança no Senhor. E o 22, para a gente encerrar essa interpretação, aí no próximo vídeo eu vou arrancar lições, nós vamos arrancar lições pedagógicas, para a gente poder entender o que Deus quer nos ensinar. Olha o que diz o 22. Aqui, esse 22 ele vai falar acerca de uma oração sincera, tá? De uma oração sincera que o salmista vai fazer. Olha lá, ó. Que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós, à medida que tivermos esperando em ti. Aqui ele já vai falar acerca de uma oração sincera. Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre nós, na medida em que nós termos, conforme a gente vai tendo esperança em ti. Então tá vendo? Uma oração sincera. Ele encerra o salmo no último versículo fazendo uma oração sincera, tá? Então fica com a gente, acompanha aí. Tá? Indo na próxima parte, aqui foi uma introdução, aqui foi uma interpretação do salmo de número 33. E no segundo, né, quando nós estamos falando de esperança, nós vamos arrancar algumas lições pedagógicas dentro desse texto, para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco, tá? Que Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.